Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina, viu? Uma das primeiras santas aqui que nasceram, que não nasceram no Brasil, que foi canonizada aqui no Brasil, né? Não era brasileira, mas viveu aqui no Brasil seu ministério e nos ensinou tantas coisas, né? O nome dela era Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus e ela viveu agonias muito intensas, perseguições, mas foi fiel, um testemunho lindo de caridade. Precisamos da sua intercessão, tá bom? Olha, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Quero rezar por tudo isso e convido você a compartilhar o link desse vídeo com no mínimo mais 3 pessoas. Manda aí nos grupos de WhatsApp. Se você está no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, manda para mais pessoas. Compartilha aqui esse vídeo com essa palavra do Senhor. Gente, Mateus capítulo 10, 1 ao 7 é o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar em cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho fala das instruções aos apóstolos, a autoridade dada a eles, né? É o que os santos também viveram, eles receberam essa autoridade e serviram Jesus até as últimas consequências. Quero falar um pouco hoje de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela nasceu em Trento, na Itália, ali na divisa quase com a Áustria, né? Suíça e Áustria. Foi batizada com o nome de Amabile Lúcia. Junto com a sua família, ainda muito jovem, emigrou para o Brasil, residindo em Nova Trento, Santa Catarina. Amabile, com a permissão do pai, construiu um casebre onde se dedicava à oração e ao cuidado dos mais pobres. Desde nova, olha que lindo, fundou a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, trocando o nome para Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Faleceu na casa geral da sua congregação, em São Paulo, no dia 9 de julho de 1942, e foi beatificada em 1991 e canonizada em 2002 por São João Paulo II. Gente, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus viveu muitas perseguições, injustiças. Ela foi afastada da própria congregação que ela tinha fundado, né? Vista assim com um olhar de desconfiança, humilhada, proibida de servir os pobres, de cuidar dos doentes na sua congregação. Muita humilhação ela sofreu, mas ela foi fiel a Deus. Sofreu a sua agonia ali, né? O Coração Agonizante de Jesus era o nome que ela escolheu, que escolheram para ela, que ela escolheu, não sei. Mas ela viveu essa agonia do coração de Jesus e uniu a cruz dela à cruz de Jesus, tá? Tem pessoas, gente, que Santa Teresa d'Ávila dizia que a quem Deus ama muito e de quem ele é muito íntimo, ele acaba permitindo que a pessoa passe por purificações, né? Ativas ou passivas, né? Ela permite certas cruzes, porque através da cruz a pessoa expia os pecados do mundo, né? Ela repara as ofensas cometidas contra Deus. Um santo que sofre com amor, né? Às vezes Deus permitiu uma cruz na sua vida, um sofrimento, uma doença, uma agonia. Não desanima. Isso é sinal que Ele te ama e confia em você e você vai superar isso. Algumas frases de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A presença de Deus me é tão íntima que me parece impossível perdê-la. E essa presença me proporciona à minha alma uma alegria enorme que eu não posso explicar, mesmo no meio das pancadas e tribulações. Olha só, a presença de Deus dava alegria para ela. Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E ela viveu muitos ventos contrários, mas o amor por Deus, a vontade de agradá-lo, movia-a em tudo, e ela nunca desanimou. Trabalhem para a glória de Deus. Iremos para as Índias, para o Alasca, aonde Deus quiser, se for para a sua maior glória. Olha só esse desejo de dar glória a Deus, né? Às vezes a gente faz um servicinho na igreja e se revolta porque o padre não elogiou, porque ninguém postou. Faça para a glória de Deus, né? Continuando, mais algumas frases dela. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Sede bem humildes,
É nosso Senhor quem faz tudo, nós só somos seus instrumentos. Gente, ela fundou uma congregação renomada e tinha uma humildade profunda de coração, né? Depois ela dizia: fé, alma minha, para fazer somente a vontade de Deus, ou seja, diante das lutas, das dificuldades, tenha fé, acredite que Deus está cuidando e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que tudo seja para a maior glória dele, né? Última frase de Santa Paulina que eu quero trazer: quantas provas de amor nos dá o Senhor. Sintamo-nos como num céu de contentamento, né? Ou seja, que isso nos alegre, porque muitas provas de amor nos dá o Senhor. E mesmo em meio aos sofrimentos, sobretudo em meio aos sofrimentos, né? Deus nos dá muitas provas de amor, que isso seja sinal de alegria para nós. E retomo mais uma vez o que ela disse na primeira frase, né, que eu li aqui. Meu coração está alegre porque a presença de Deus está comigo. Ninguém vai tirar, mesmo no meio das tribulações, das humilhações. A sua alegria não depende dos resultados externos, do dinheiro que você tem ou não tem, da beleza, da saúde, mas depende da presença de Deus que está com você, que nunca vai te abandonar, né? Então é isso, que Santa Paulina interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé, é a seguinte: eu abraço a minha cruz. Eu abraço a minha cruz. Escreve aqui, é muito importante. Às vezes, quem abre aqui o vídeo, só de ver as frases de hoje, testemunho público de fé, já é impactado por Deus, já entende do que se trata. É um testemunho público, né? Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, que você entendeu do Evangelho, da reflexão. Isso é muito importante para te ajudar a fixar também a palavra, para te fazer agir não como um ouvinte distraído, né? Que ouve e já esquece. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça, dia 8 de julho. Estamos unidos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de hoje. Lembrando que toda terça, de 8 às 9 da noite, nós temos um encontro mais que marcado pela TV Canção Nova com o programa Para Ser Feliz. Vai ser muito especial o programa de hoje. Quero convidar você a vir rezar o terço comigo aqui. Todas as tardes, às 6 da tarde, entra o terço aqui. Também quero convidar você a vir participar do projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Não é muito importante? Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Esse é um projeto muito especial. Todos os dias, meio-dia, está entrando um vídeo aqui no canal. Fica na playlist Bíblia em um Ano. De 1º de janeiro a 31 de dezembro eu estarei lendo a Bíblia aqui, explicando a Bíblia toda, dividida nos 12 principais períodos da história da salvação. Olha, é muito especial mesmo. Eu tenho certeza que você vai se deleitar com esse conhecimento da Sagrada Escritura, que vai acrescentar muito ao teu coração. Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. E compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com mais pessoas, para que mais pessoas escutem, recebam a palavra de Deus. Vamos lá então para o Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 9, do 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos aqui que Jesus, curou um surdo, um mudo, que estavam possuído pelo demônio, mostrando para a gente que muitas vezes enfermidades podem ter também raízes espirituais, tá? Ação direta do demônio, pecados não confessados, também raízes emocionais, Então a gente tem que buscar também, para ser curado de uma doença, liberto de um vício, de um mal, a gente tem que buscar também um progresso espiritual, a conversão, a confissão, a vida de oração, a renúncia do mal, o fazer orações de renúncia, E Jesus fez essa libertação e o povo dizia: nunca vimos nada igual em Israel, e mesmo assim os fariseus acharam um motivo para dizer: não, ele está fazendo isso porque ele é amigo do diabo, é pela força do diabo. Mas aqui nesse evangelho, ele nem perdeu tempo com isso, Jesus nem perdeu tempo para dizer. Porque tem gente que é como o fariseu.
Ele combate a pessoa porque ele não gosta da pessoa. E quando a pessoa está fazendo algo muito bom, ele arranja uma desculpa para, sabe, manchar o bom que a pessoa está fazendo e dizer que não é tudo aquilo, né? Mas a gente tem que continuar fazendo bem sem olhar para essas pessoas, que Deus nos justifica no caminho, né? Depois Jesus prega por todo lado, ele diz que as multidões estavam abatidas como ovelhas que não têm pastor, pediu para nós rezarmos pelas vocações, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. Eu falei isso esses dias atrás e repito. Importância, sim, de rezarmos pelas vocações, importantíssimo, né? Mas eu quero refletir um pouquinho também hoje sobre a leitura do livro de Gênesis, primeira leitura do capítulo 32, do 22 até o capítulo 33, né? Essa leitura é bem interessante, fala ali da vida de Jacó. Jacó que lutou com Deus a noite inteira, né? Depois Deus mudou o nome dele de Israel, de Jacó para Israel, né? Porque Israel quer dizer aquele que lutou com Deus e venceu, né? Ele lutou com Deus pedindo que Deus o abençoasse, né? Bem interessante, bem metafórica essa leitura. Ele lutou com Deus a noite inteira e disse para Deus: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. Deus lhe feriu a coxa, né? Ele andava mancando. Mas Deus o abençoou, e abençoou sua posteridade, sua descendência. Isso é uma metáfora bem interessante que mostra que muitas vezes eu e você temos também que lutar com Deus. Em que aspecto? Não é brigando com Deus, não é xingando, não. Quem somos nós? Mas é lutar com Deus na oração, na insistência, na perseverança, na constância, na continuidade. Jacó disse: se o Senhor não me abençoar, eu não te deixo ir. Ou seja, eu não saio do seu pé, eu não paro de rezar, eu não paro de falar enquanto o Senhor não me ouvir, enquanto o Senhor não agir com poder. Às vezes Deus espera, sabe, que nós tenhamos essa postura mais no bom sentido da palavra, entenda bem o que o padre vai dizer, espiritualmente agressiva, que vai para cima, que clama. Porque uma postura como essa, no fundo, é motivada pela fé, pela certeza de que Deus é poderoso para mudar qualquer coisa, pela certeza de que Deus é poderoso para abrir novas portas, para mudar o nosso estado. Talvez você está numa vida que você não gosta, você está num país que você não gosta, você está num trabalho que você não gosta, seu casamento está ruim, você quer casar e não casou, você casou, o casamento está ruim. Entra num tempo de combate da oração, insista com Deus, lute nesse sentido da perseverança. Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não vou te deixar. Eu vou rezar, eu vou clamar, como aquele cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava. Ele era cego, ele não podia ver onde Jesus estava, mas ele gritava e todo mundo falava: para de gritar, você é doido, você está incomodando o mestre. E ele gritava ainda mais alto. E Jesus parou tudo o que estava fazendo e foi até esse cego e falou: o que você quer que eu faça por você? E o cego disse: eu quero voltar a enxergar. Então ele chamou a atenção de Jesus, ele lutou com Jesus ali, pela oração, pela perseverança. E nós também temos que rezar, mas não é assim: eu rezei uma vez, não aconteceu, eu desanimo. Não, ser perseverante na oração, para conseguir a cidadania, para vencer o mal, para vencer o vício, para restaurar o casamento, ou para pedir a Deus que comece um tempo novo, que abra uma nova porta. Insista na oração, combata com Deus. Deus quer te atender. Em Mateus 7,7 está escrito: pedi e recebereis, buscar e encontrareis, batei, e a porta vai ser aberta. Então busca, luta, persevera. Deus quer te abençoar, mas Ele quer também a sua ousadia espiritual. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu vou perseverar na oração. Eu vou perseverar na oração. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 7 de julho. Muito bom contar com a sua presença aqui, com a sua sintonia, amado filho, amada filha. Tenha certeza que neste dia Deus tem o melhor para você, que nesta semana Deus tem o melhor para você, que o amor de Deus é a força que te sustenta, que te faz superar toda e qualquer realidade difícil. O mal não prevalecerá na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tenha fé. Com Cristo nós somos mais que vencedores e somos chamados a incorporá-lo na nossa vida, a pensar como Ele, sabe? A fazer o nosso melhor para imitá-lo. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, quero rezar por tudo isso. E também vamos ouvir juntos o Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículo do 18 ao 26. Um chefe da sinagoga inclinou-se profundamente diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela
e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se ao menos eu tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia se espalhou por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, gente, a cura acontecendo pela fé. Esse pai que teve fé em Jesus, que foi buscar Jesus para curar sua filha, e mesmo ela estando morta, Jesus a ressuscitou pela fé desse pai, dessa família. Essa hemorroíça, essa mulher que tinha esse fluxo de sangue há tanto tempo, e ao tocar em Jesus, pela fé em Jesus, a fé viabilizou a cura dessa mulher. Pela fé ela foi curada, pela fé ela foi salva, e nós também somos salvos e curados a partir da fé que nós exercemos em Cristo. Porque a fé, ela nos salva porque ela nos eleva o nosso olhar do puramente natural, finito, para o sobrenatural, para o infinito. Ela nos faz olhar as perspectivas, as coisas que a gente está vivendo, mas com um olhar espiritual, com um olhar a partir de Deus, que nos faz entender que mesmo diante dos problemas, a nossa vida não está perdida. Mesmo diante dos problemas, nós podemos confiar em Deus, nós podemos esperar nele. Mesmo diante dos problemas, a nossa vida está nas mãos de Deus. Essa é a fé que nos faz crer que Deus cuida de nós em toda e qualquer circunstância. O seu amor vela por nós. Então a fé nos faz ver tudo a partir de Deus. Um olhar humano só veria a ruína da família. Um olhar humano só veria o desemprego. Um olhar humano só veria a doença. Mas a partir da fé eu vejo Deus me purificando através dessa cruz. Eu vejo Deus me salvando. Eu vejo Deus me tornando mais humilde, mais dependente dele. Eu vejo Ele me purificando dos meus pecados. Eu vejo Ele me ensinando a confiar nele, na providência dele, no amor dele, A fé, ela nos faz ver as coisas a partir de Deus, com óculos diferentes. Mas a fé também é proteção, é escudo. A fé é um escudo espiritual contra a dúvida, contra o medo, contra a depressão. Não é que pessoas que têm fé não têm depressão, pode acontecer. Mas é um escudo que nos protege, sabe, gente? Nos protege muito. Tanto que o Salmo de hoje, Salmo 90, diz: quem habita o abrigo, a proteção, ao amparo do Altíssimo, vive à sombra do Onipotente? Diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, se você crê nele. A fé é um escudo por quê? Porque ela atrai a proteção de Deus, Diz, depois continua: com as suas asas ele vai te proteger. Com seu escudo e suas armas, o Senhor vai te defender. Depois, última estrofe aqui do Salmo, Deus dizendo, porque a mim se confiou, eu hei de livrá-lo e protegê-lo, pois ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu vou ouvi-lo e atendê-lo. E ao seu lado eu estarei em suas dores. Olha só, a fé é escudo por quê? Porque ela faz com que nós entremos nessa dinâmica, nós entremos nessa bem-aventurança. Sabe, do relacionamento com Deus. Ele está prometendo: se você me clamar, eu vou te ouvir, eu vou te atender, eu vou te livrar das suas dores, eu vou ser um escudo contra os dardos inflamados do maligno, do caçador. A fé, se nós mantemos a nossa fé em dia, alimentada por uma vida de oração, alimentada pela busca dos sacramentos, alimentada por uma amizade com Deus, ela nos dá uma alegria para enfrentar até as tribulações da vida. Ela nos dá coragem para enfrentar os medos. Ela nos levanta em toda e qualquer circunstância. Então cultivemos a fé e saibamos que ela nos salva, porque ela é um escudo e ela nos dá uma nova visão. E nós precisamos desse escudo que é a fé, gente, porque todos os dias enfrentamos muitas batalhas, ainda que não vejamos.
Existem batalhas contra mim e contra você. E o inimigo, quando ele quer destruir alguém, a primeira coisa que ele faz é querer tirar a fé dessa pessoa, é buscar tirar a fé. Porque sem fé eu e você ficamos vulneráveis. Porque a tentação vem com pensamentos de tristeza, de desânimo, que você está sozinho, que ninguém te ama, que a sua vida não vale a pena, sabe? E a fé, o meditar a palavra de Deus vai te dando condições para refutar. Não, não é verdade. Na Bíblia está escrito isso. Não, não é verdade. Deus já cuidou de mim e Ele vai continuar cuidando. Você está entendendo? É muito importante. Que desça sobre você, sua semana, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: a fé é meu escudo. A fé é meu escudo, o testemunho de hoje. O testemunho público de fé, frase de hoje. Escreva aqui também nos comentários, nem que seja poucas palavras, 1, 2 linhas, que você entendeu do Evangelho, da reflexão, que Deus está pedindo para você. Muito importante. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, domingo, dia 6 de julho, 14ª semana do Tempo Comum. Muito feliz de ter você aqui. Escreva nos comentários seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações, quero rezar por tudo isso. E acabando aqui, corre lá na playlist dos meus clipes para ouvir as músicas novas do meu DVD. A minha vitória vai chegar, estou muito feliz por ter esse DVD, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, tá? Olha, vamos lá então para a leitura de hoje. Eu vou ler primeiro o Evangelho e depois vou partilhar um pouquinho, né, se aqui couber, as leituras. Lucas capítulo 10, do 1 ao 12, depois do 17 ao 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do vosso nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos maus vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus começou dizendo, enviando os discípulos, né? E que honra ser enviado por Jesus, né? Todo batizado, batizada, você, eu que somos batizados, somos enviados por Jesus a ir no nome dele, levar o seu amor, a sua esperança, a sua paz às pessoas. E Jesus começa: olha, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Gente, nós precisamos rezar pelas vocações. Eu vou ser sincero, sou padre, estou muito feliz na minha vocação, mas eu estou cansado de tanta coisa para fazer. Eu estou sem agenda até quase o final do ano que vem já. Você acredita? E eu não falo disso com orgulho, eu falo disso com preocupação, porque tudo bem, eu estou feliz, mas a gente precisa de mais padres. Mais padres Adrianos, mais padres Jonas, mais padres Léo, mais padres... E o padre que você gosta, a gente precisa de outros padres. A gente precisa de mais vocações. Então, eu estou feliz de ter muito convite, mas ao mesmo tempo eu estou triste, porque precisava ter mais padres. Porque daí eu não estaria com tanta coisa para fazer. Nós precisamos de mais sacerdotes. Reze pelas vocações. Reze, por favor, para que Deus nos dê santos sacerdotes, para que os jovens sejam tocados. E você, jovem que está me acompanhando, talvez você tenha vocação para ser padre, viu?
Você já parou para pensar sobre isso? Por que você não vem ser padre aqui na Canção Nova como eu, se Deus te chama? Vai ser uma alegria te receber aqui. Claro, você vai começar o caminho vocacional, como eu fiz, fazer os encontros, é um processo vocacional. Entrar, fazer a faculdade de filosofia, fazer o noviciado, fazer a teologia. É um processo, mas passa rápido e é tão bom. Eu sou muito feliz por ser padre na Canção Nova. Mas quando eu vim para cá, tinha 20 anos. 20 para 21, né? Padre Edmilson, na época, Lopes me ajudou muito, me acolheu, me atendeu, vem fazer o caminho, vem ser padre aqui, eu animei, né? Os jovens precisam ser animados. Se você vê um jovenzinho que tem vontade aí de ser padre, anime, motive. Ai, padre, mas ele olhou para as meninas. Ai, não sei se ele tem vocação. Gente, o padre também é homem, tá? Também continua achando mulher bonita. Eu acho, continuo achando mulher bonita, mas não quer dizer que não tem vocação. Sobretudo o jovenzinho, né? Ai, às vezes eu acho que ele é meio em dúvida. Incentiva. Peça para ele fazer um encontro vocacional. Se ele tiver vocação, lá no encontro vocacional, lá no seminário, ele vai se encontrar. E se ele não tiver, no seminário ele vai aprender muita coisa e vai chegar uma hora para falar que ele mesmo vai concluir. Olha, eu não tenho vocação, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma mulher. Não tem problema, mas não é perdido o tempo no seminário. Incentiva o jovenzinho na sua paróquia. Ah, é que ele não leva jeito, como eu falei, eu dei exemplo aqui, né? Ah, ele olha para menino. Olha, jovenzinho é normal, ele está indeciso, ele está se procurando, se achando. Mas filho, vai fazer um encontro. Aí eu não tenho dinheiro para fazer um encontro vocacional. Junta a paróquia, compra passagem, dá um dinheiro para ele, ajuda, vamos investir nas vocações. Ele não consegue vir aqui na Canção Nova fazer os encontros vocacionais? Vamos juntar a paróquia, cada um dá um pouquinho, vamos vender pizza para promover que ele vá fazer um encontro vocacional. Ah, mas depois ele não se tornou padre. Não tem problema, você, por Deus, investiu nas vocações. Porque não é todo mundo. Entraram no seminário muitos comigo. Muitos não se tornaram padres e hoje são pais de famílias maravilhosos que descobriram que eu tinha um chamado para casar. Tem filhos. Não é porque você entrou no seminário que você é obrigado a ser padre, não é porque você está namorando que você é obrigado a casar também. Talvez a pessoa namore e fala, não, eu tenho vocação para ser padre, ou eu não é essa mulher, não é esse homem. Mas temos que rezar pelas vocações, incentivar as vocações. E depois Jesus vai dando aqui as instruções para os apóstolos, né? Para eu e você que somos enviados. Confie em mim, né? Não fica levando muita coisa. Saiba que vocês são enviados como cordeiros no meio de lobos. Até na igreja. Nem todo mundo que está na igreja é bom, né? Infelizmente. É o joio e o trigo. Parábola que Jesus disse. Quando você entrar numa casa, dizei que a paz esteja nessa casa. Receba o que as pessoas te derem. Quando você for numa cidade que não te receberem, vai embora. Não joga pérolas aos porcos, né? Sacuda as poeiras dos pés. Cure os doentes. Pregue, né? E não se alegre porque vocês estão sendo usados por mim, mas se alegrem, Jesus disse, porque servindo-me vocês estão tendo o nome de vocês escrito no céu. Não se alegrem porque os espíritos vos submetem, se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Enfim, é isso. O Senhor nos ajude, ó. Fica essa palavra de ordem. Rezemos pelas vocações, incentivemos os jovens, os meninos para ir para o seminário, as meninas para ir para o convento, para serem missionárias na Canção Nova. Por que não? Vem para cá, estou esperando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora, a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, desta reflexão, que Deus está falando ao teu coração, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para você e vamos rezar pelas vocações. Nós precisamos de santos sacerdotes, precisamos de religiosas, precisamos de jovens que estejam dispostos. Não precisam ser perfeitos, como eu falei, mas que tenham disposição. O resto Deus vai fazendo no caminho. Eu lembro de quando eu entrei no seminário, meu Deus do céu, eu era um menino atrapalhado. E como Deus foi fazendo ao longo do caminho, Ele é paciente, Ele sabe como trabalhar com os nossos jovens, com as vocações. Mandemos, incentivemos aqueles que querem vir para o seminário e ajudemos, né? Tá bom? Deus abençoe. Bom domingo. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado, dia 5 de julho. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Olha, quero convidar você, acabando a homilia aqui, escolha uma playlist do meu canal e deixa rolando aí, maratona para você aprender. Vem maratonar no meu canal mais sobre Deus aqui. Tem a playlist dos meus programas para ser feliz, das minhas pregações no Sorrindo para a Vida, das homilias nos acampamentos, que são pregações mais compridas, né, mais elaboradas, mais profundas. Tem o Santo Texto que eu rezo todos os dias. Tem o Rosário para você rezar inteiro. Tem a playlist de vídeos aleatórios com temas diversos, sabe? Que vão despertar sua atenção. Playlist sobre formação humana, sobre temperamento, sobre família, relacionamento, para solteiros também, playlist. Tem playlist de cura interior, de temperamento, tem meus clipes, tem a playlist das orações poderosas, do Santo Texto, da Bíblia em um ano, muita coisa boa para você, tá? Vamos lá, o Evangelho está em Mateus capítulo 9, do 14 ao 17. Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você e por tudo isso.
Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem o que Jesus está dizendo. Eles estavam querendo já que que os discípulos jejuassem, vivessem uma penitência. Jesus está dizendo, olha, eu, Filho de Deus encarnado, estou aqui no meio de vocês. Eu sou um noivo. Não é agora a hora de viver isso, de viver a penitência. Quando eu for morto, quando eu ressuscitar, aí vocês vão viver isso. Mas celebrem a minha presença. A gente tem que saber o momento, né, que a gente está vivendo. Às vezes Deus nos está dando um momento de celebração e a gente querendo viver penitência, né? Vê uma coisa de cada vez, né? Depois, Jesus fala do pano novo, né, em roupa velha. É uma metáfora bíblica, né? Ilustra a ideia de mudanças, gente, superficiais ou reformas que não são radicais e não chegam à raiz do problema, né? Pode ser inúteis ou até mesmo prejudiciais, como colocar, né, uma roupa velha, consertar uma roupa velha com um remendo novo, né? Além de não combinar, vai estragar, né? Porque vai repuxar, né? Sendo que a roupa velha já laceou, já repuxou o que tinha que repuxar. Então, em termos religiosos, isso representa a necessidade, veja bem, a necessidade de uma transformação profunda e completa, e não apenas de melhorias, ajustes superficiais. Jesus estava dizendo para aqueles homens, olha, vocês têm que entender quem eu sou. Até então a lei preparou vocês, a lei de Moisés. Mas agora vocês têm que expandir o conceito de vocês e assumir uma nova mentalidade. Porque eu, Deus, estou aqui, né? Roupa velha representava ali a antiga aliança, né? A antiga estrutura de pensamento, o antigo sistema religioso. E o remendo novo representava a mudança, a reforma radical, né? Precisava corrigir o que estava faltando e Jesus veio levar a lei à plena plenitude, levar a lei à plenitude, né? E Jesus está falando, é preciso uma transformação completa. Gente, quem começa a seguir Jesus precisa viver uma transformação completa, não só aparente. Eu te faço uma pergunta, você é uma pessoa que simpatiza com Jesus, que acha bonitinho o que os padres falam, que gosta de ir na Semana Santa ir à missa, ou você é uma pessoa que tem se deixado transformar por Jesus? Num relacionamento pessoal, numa mudança de dentro para fora. Gente, a mudança só é sincera, só acontece quando ela é de dentro para fora, sabe? Quando ela faz a gente criar raízes, né? Uma mudança precisa ser de dentro para fora, sabe? De dentro para fora, porque Jesus está falando, olha, os odres velhos, né? Os odres daquela época, ele era feito tipo de um couro assim, né? Era feito de um material que era tipo um couro. Então, quando se colocava um vinho novo num odre velho, ia estourar. Por quê? Porque o odre novo que recebeu o vinho fermentou e o odre se expandiu. O couro ele tinha essa elasticidade, né? Mas se você colocasse vinho novo num odre velho, que já tinha expandido tudo que tinha que expandir, quando o vinho novo começasse a fermentar, ia estourar o odre velho, né? O odre, né? Que era tipo uma garrafa de couro, né? Então, Deus está dizendo, para assumir a novidade que eu tenho para você, você precisa se transformar de dentro para fora. Você precisa se deixar mudar por mim. Eu olho para a minha vida, gente. Eu olho para a minha vida quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, lá em 1998. Eu era um jovem perdido, fui viciado em drogas, fui expulso de escola, entrei em coma por causa de droga, ouvia rock satânico. Então, quando eu fui para o meu primeiro encontro da igreja, eu tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo, senti o amor de Deus e pouco a pouco ele foi pedindo de mim mudanças. Que eu mudasse meus amigos, que eu deixasse as drogas, que eu deixasse o cigarro. Depois ele me pediu a bebida. Depois ele me pediu que eu deixasse os namoros desregrados, porque eu era danado, né? Os namoros errados. Depois ele pediu que eu deixasse, né, aquela vida de fornicação, dormindo com uma, dormindo com outra. Depois ele me pediu que eu deixasse o rock satânico. Depois ele me pediu que eu rezasse. Depois ele me pediu que eu confessasse. Depois ele foi me apresentando um novo jeito de ver as mulheres, de lidar com as mulheres. Depois ele foi me apresentando um novo jeito de viver as amizades.
Depois ele foi me apresentando um novo jeito de administrar o meu dinheiro, até chegar o momento dele transformar totalmente a minha vida, que eu comecei a poder dizer como São Paulo, né? Claro, com humildade, eu não cheguei no nível de São Paulo, mas eu posso dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque ele foi me transformando. Então, de fato, viver o odre novo, viver o remendo novo, é deixar Cristo te transformar a ponto que fique menos de você em você e mais de Cristo. Mais de Deus e menos de mim, menos de você. Isso que é deixar se transformar. Que a gente se abre e deixe o Senhor, que permitamos o Senhor fazer essa obra em nós. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Deixe sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora: eu me decido pelo céu. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu me decido pelo céu. Escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho. Muito bom ter você aqui. Quero rezar por você, pelas suas intenções. E não some aqui final de semana, viu? Vem rezar, vem ouvir homilia amanhã, depois, sábado e domingo. Se você puder, amanhã, depois, se você tiver mais tempo, até hoje, escolhe uma playlist do meu canal, deixa rolando aí. Maratona, né? Deixa rolando para abençoar você. Tem a playlist das orações poderosas, tem a playlist dos vídeos aleatórios, tem muita coisa boa, viu? Para iluminar a tua mente e teu coração. Olha, vamos lá então. Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, das situações. Quero rezar por tudo isso. Mateus 9, do 9 ao 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus,
sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos vieram e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: não quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus diz: eu vim chamar os pecadores, não os justos. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Claro, a gente sabe que Jesus veio chamar os pecadores para que eles se convertam, né? Mas você sabe que muitas vezes a gente entende misericórdia só como perdoar os pecados dos outros. Isso é também misericórdia, né? Mas misericórdia, teologicamente, ela é um ato de amor ordenado a socorrer as necessidades e as carências do próximo. É um ato de amor ordenado a socorrer as necessidades do outro, as carências do outro, o que lhe falta, né? Então você é misericordioso quando você socorre o outro que tem menos, dando comida, quando você socorre o outro que tem menos, dando atenção, dando afeto, dando instrução, dando correção, quando você socorre o que falta no outro, né? E você sabe que Deus, está escrito lá na Suma Teológica, na segunda, artigo 30, parte 4a. Deus está dizendo aqui: Deus que não está abaixo de ninguém, de nada carece, ele tem tudo em si, ele é o único capaz de suprir os defeitos e enriquecer a indigência, a carência de quantos todos aqueles que lhe são inferiores. Deus, ele é superior a todos nós. E ele, por ser a suma bondade, a suma beleza, pode suprir o que nos falta. O amor que nos falta, a alegria que nos falta, nos preenchendo nas nossas carências. Então a gente é misericordioso quando a gente dá o que falta ao outro, ao que falta, né? A gente socorre as carências. Se o outro, se lhe falta paciência, e eu sou paciente com ele, eu estou sendo misericordioso. Se lhe falta alegria e eu lhe dou motivos de esperança e alegria, estou sendo misericordioso. Mas, sobretudo, se eu dou Deus para o outro, eu estou sendo misericordioso. Porque, como eu li aqui na Suma Teológica, né? Deus é aquele que pode suprir as carências, as ausências de todos, porque ele é suma perfeição, suma bondade. Então, quando eu dou Deus às pessoas, eu estou agindo no auge da misericórdia. Estou sendo misericordiosíssimo. Não há nada de melhor do que dar Deus às pessoas, do que oferecer Deus às pessoas, porque, como disse Santo Tomás de Aquino aqui na Suma Teológica, ele é perfeitíssimo, boníssimo e é tudo que falta a cada pessoa. Muitas pessoas não estão mais felizes, não estão melhores, porque não têm uma comunhão com Deus, porque não têm um encontro com Deus, porque lhes falta essa experiência pessoal com Deus. Então, quando a gente oferece Deus às pessoas, sabe? Quando a gente oferece Deus às pessoas, a gente está sendo extremamente misericordioso. Então, o que de melhor você pode dar para uma pessoa é a evangelização, é o testemunho de Jesus, é ensiná-la a rezar, é ensiná-la as coisas de Deus, as coisas da fé. É o que de melhor você pode oferecer a uma pessoa. Então, ofereça de coração sincero. Doe-se e doe Deus às pessoas. Olha, ensinar uma pessoa a rezar, ensinar uma pessoa a buscar a Deus, é uma obra profunda de misericórdia. É uma obra que enriquece o coração das pessoas. É uma obra profunda de libertação, sabe? De misericórdia. As pessoas estão muito carentes do mínimo, gente. Como é importante a gente ensinar sobre a fé. Como é importante a gente mostrar para as pessoas o que a fé em Jesus, a experiência com Jesus, acrescentou, mudou, curou, transformou na nossa própria vida. Então saiba que tem muitas coisas que vão ser curadas dentro de você, tristezas que vão ser superadas, sentidos para dores que você vai alcançar e encontrar somente quando você estiver evangelizando, doando Deus às pessoas, levando Deus às pessoas. Porque Deus é tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. A comunhão com Deus, a experiência com Deus, é tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. Então doe a Deus às pessoas de todo o seu coração. Evangelize. Este é o maior ato de misericórdia que alguém pode ter
nessa terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero evangelizar, eu quero evangelizar. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu do evangelho, da reflexão, o que Deus está pedindo ao teu coração, tá bom? Ótimo dia, Deus abençoe. Dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo. Por isso o padre está de vermelho, ele também foi mártir, né? Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Olha, se você é nova aqui, por gentileza, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa agora já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bom, relevante e mostra para mais pessoas. Tá certo? Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu rezarei com muito gosto. E se você está acompanhando esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Por favor, retuita, reposta, manda o aviãozinho aí para os seus contatos. E lembrando que aqui na rede social só tem um pedacinho do vídeo, da homilia. A homilia inteira só no canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Olha, o evangelho de hoje está em João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Filho amado, filha querida, Tomé, com a personalidade forte, não quis acreditar no testemunho da igreja, dos apóstolos. E a pergunta que eu sempre faço quando eu leio esse evangelho é a seguinte: por que que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitado apareceu? Por quê? Porque veja bem, ficaram 11 discípulos depois do suicídio de Judas e todos estavam com Maria nessa sala onde Jesus ressuscitado apareceu. Mas Tomé não estava e por isso ele não creu, não acreditou. E eu tenho comigo algo bem interessante, assim, sabe? Um insight, que é na comunidade, na igreja que o ressuscitado se manifesta a nós. Se nós não estamos na comunidade, na igreja, nós vamos perder muito, sabe? E Deus não vai se manifestar. Gente, Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não o Pai Meu, né? Então Deus se manifesta, o ressuscitado se manifesta quando nós estamos em comunidade. Agora hoje tem o movimento dos desigrejados, né? Cristo sim, igreja não, o pessoal diz. Eu quero seguir Cristo do meu jeito, na minha casa, rezando a hora que eu quero, com a passagem que eu quero, do jeito que eu quero. Ou seja, quem está sendo Deus não está sendo Jesus, está sendo a própria pessoa, ela que define tudo. Mas existe uma lógica de libertação e de bênção quando a gente sai da nossa casa para ir para a igreja. A gente sai da gente mesmo, a gente sai do egoísmo, do egocentrismo, do comodismo, a gente busca a presença de Deus, a gente sai da nossa zona de conforto e Deus pode trabalhar o nosso coração. Porque na nossa casa a gente está na nossa segurança e às vezes Deus diz para nós, como disse a Abraão: sai da tua terra e vai à terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, vá, sai do comodismo, sai da zona de conforto, vá à igreja, vá participar, vá me servir de maneira mais contundente. Porque, gente, às vezes nós somos temperamento muito forte.
A gente quer tudo do nosso jeito. Às vezes tem gente que vai envelhecendo e vai ficando chato, não consegue participar de uma igreja, ou até novo também, porque de fato é muito chato. Se não for tudo na cartilha da pessoa, não serve, não presta, ninguém é bom, padre nenhum é bom, pastor nenhum é bom. Será que não é você e eu que somos o problema, não que estamos muito chatos? Talvez tenhamos que ser mais humildes, mais modestos, menos descomplicados, sabe? Então Tomé perdeu a vinda do ressuscitado porque ele não estava na igreja. Talvez ele tinha desanimado porque Jesus tinha morrido e tinha voltado ao trabalho antigo. Talvez ele ficou numa praça fofocando com os outros. Uma vez ele foi para a praça, para a chácara no final de semana, porque tem piscina e a missa é muito cedo, né, como muitos fazem hoje. Talvez ele estava no futebol, mas só quando ele se reintegrou à comunidade, voltou para a igreja, o ressuscitado apareceu a ele, né? O ressuscitado apareceu a ele. E então ele ainda estava incrédulo, mas tocou as chagas de Jesus e acreditou e retomou a sua vida. A gente não tem que olhar só para o Tomé incrédulo antes do encontro com o ressuscitado, porque tudo bem, ele foi incrédulo como eu e você, ele quis tocar para crer como eu e você muitas vezes, mas o bonito é que Tomé não parou na sua queda, ele se levantou, creu no Senhor, começou a pregar na Ásia, né? Foi até o Oriente ali, mais intenso, né? O Oriente mais longínquo do Médio, onde Jerusalém estava, os discípulos estavam, e ele morreu como mártir, ele deu a vida, então ele se emendou. Não importa as dúvidas que eu e você temos ou tivemos, o que importa é o que vai ser daqui em diante, né? É o amor que teremos para com Jesus aqui em diante, de agora em diante, a fidelidade de agora em diante. Talvez você também, como Tomé, fraquejou, pisou na bola, duvidou, não acreditou, abandonou o Senhor, abandonou a igreja, mas agora é hora de voltar, filho amado, filha querida. Agora é hora de estar mais pertinho de Deus. Agora é hora de retomar e ser fiel. Porque, olha, ninguém vai te fazer feliz como Deus te faz, pode te fazer e te faz. Ninguém vai te dar a paz que Jesus te dá. Ninguém vai curar o seu coração e a sua alma como Jesus. Ninguém vai te abençoar como Ele. Então esteja com Ele e retome. Não seja incrédulo, mas fiel. O Senhor está contigo. Se você voltar para Ele, cada vez que você cai, se você se levantar, Ele te dá uma graça maior do que a queda, para você levantar mais forte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu vou crer em Jesus. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, o que o Senhor está te pedindo nesse dia, tá? E se você tiver um tempo, escolhe uma playlist do canal e deixa rolando aí para abençoar sua casa, seu carro, sua viagem, sua empresa, seu trabalho. Tem playlists lindas aqui. Você pode escolher, sobretudo a das orações, está muito bonita, dos vídeos aleatórios também. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 2 de julho. Hoje é aniversário do meu pai, Vilmar Zandonato. Te amo, pai. Beijo no coração, parabéns, tá? Quero rezar por você. Apresente aqui, escreva aqui nos comentários suas intenções, nome das pessoas, das situações. Quero rezar por tudo isso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, para mais pessoas receberem essa palavra. Mateus capítulo 8, versículo do 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: "O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus realizou esse processo de libertação daqueles 2 endemoniados, e lembrando que Jesus estava numa região na qual não se adorava o Deus vivo, todo mundo, na qual tinham templos pagãos, por isso que tinha tantos demônios vagando por ali, não tinham pessoas batizadas na fé, né? Isso é bíblico, né? E
É interessante a gente entender nessa passagem o poder de Jesus sobre o mal. Existe o diabo, existem os espíritos malignos, isso é fato, não é balela, não é história. Como Jesus é Deus, existe e tem poder sobre o mal. E o mal, ele não tem poder sobre nós se nós não damos esse poder a ele, se nós não abrimos brechas pelo nosso pecado, frequentando o ocultismo, invocando espíritos, fazendo esse tipo de coisa. Aí nós abrimos brechas, né? Participando, né, de sociedades secretas, entendeu? Tem muita sociedade secreta que as pessoas dizem assim, ai, nós estamos aqui para fazer o bem, nós ajudamos um ao outro, há uma irmandade. Só que à medida que a maioria das pessoas fica na superfície dessas sociedades secretas. Mas se elas se aprofundam e chegam ao final, elas vão ver que maioria dessas, tem duas em especial, grandes sociedades secretas que são inimigas de Cristo e da igreja desde o início, que já fizeram muito mal à igreja, que tem rituais que se rouba a Eucaristia no final, quando a pessoa está bem avançada, para profanar, contratando às vezes uma prostituta, sabe? Desculpa falar disso, mas é fato. Profanar a Eucaristia com uma pessoa tendo relação com ela sobre a Eucaristia. Você tem noção do que é isso? Isso acontece, gente. Então, quando a pessoa vai dessas sociedades secretas achando que está abafando, porque todo mundo é irmão, porque ela tem gente de boa condição financeira, você está abrindo brecha na sua alma para a ação do mal, porque por mais que você não esteja vendo, a finalidade plena daquela associação, daquela sociedade secreta, é negar Jesus, é estabelecer uma nova ordem no mundo, sem o evangelho. Então, em primeiro lugar, você quer seguir uma coisa que é secreta? Você é doido. Você tem que saber o que você está seguindo. E se for ruim? E se for condenação para sua alma? Se for uma coisa, como eu estou afirmando, anticristã? Não siga a sociedade secreta. Siga o evangelho de Cristo que está aberto para todo mundo ler. Se é bom, não tem por que esconder. Sabe? Agora a pessoa vai numa sociedade secreta, ela vai receber não sei o quê, ela vai invocar espírito, ela vai fazer simpatia, ela vai fazer trabalho. Isso abre brechas na sua alma para a ação direta do mal. O Catecismo da Igreja fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 18, versículo do 9 em diante, fala sobre isso. É condenado pela Bíblia. Isso abre brecha espiritual. Você está invocando para a sua alma forças que você não tem noção o que são. Ai, me disseram que é boa. Então você vai pagar para ver? A Bíblia está dizendo que não é bom. A Bíblia diz que só existe o Espírito de Deus e o do diabo. Não tem mais espíritos. Quem morreu não volta. Hebreus 9, 27. A Bíblia é a revelação de Deus. Gente, Jesus falou sobre isso. Então, não brinque com essas coisas, porque você dá brecha para o inimigo agir. Onde há essas invocações dessas forças. O Padre Rufus, aquele grande exorcista que vinha no Brasil, chegou a dizer que tinham pessoas, sabe? Chegou a dizer que tinha pessoas que ficavam possessas ou contaminadas espiritualmente por assistir filmes de terror, que tinham rituais ali macabros. Cuidado com o que você se envolve, cuidado com as portas que você abre, entendeu? Cuidado. Mas tudo bem, Jesus tem poder sobre o mal. E como viver um processo de libertação? Em primeiro lugar, com a fé em Jesus, acreditar em Jesus. Segundo lugar, buscar a confissão dos pecados que você fez. Eu fui em tal lugar, eu recebi tal coisa. Confesse-se. Terceiro lugar, uma oração de renúncia no nome de Jesus daquele mal, sabe? Quarto lugar, busca de conversão. A libertação não acontece sem conversão. A cura não acontece sem conversão. E o que é conversão? É a busca constante de Deus. É a confissão, é ir à missa, é participar de retiros, é ler a palavra, é deixar de viver como inimigo de Deus, é deixar de viver na desobediência a Deus para começar a obedecê-lo, para viver de fato a obediência a Ele, sabe? É assim que a gente agrada a Deus, obedecendo-o. É procurar crescer na confiança em Deus, mudar de vida, deixar o pecado. E também é preciso buscar ajuda. Alguém que possa rezar pela sua libertação, um diretor espiritual. E se for um caso mais sério, também um padre exorcista. Quase toda diocese tem um padre exorcista. Isso é importante também, tá? Que o Espírito Santo nos ilumine, gente. Que o Espírito Santo fale com você agora, me mostrando quais são as coisas que eu preciso tirar, que nós precisamos tirar da nossa vida, para que Jesus de fato seja o Senhor. O que é o pecado da idolatria? É colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa como Senhor que não seja Jesus. Jesus precisa ser o centro da minha, da sua, da nossa vida, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, e só Ele tem poder sobre o mal, como nós vimos no Evangelho hoje. E não brinque com essas coisas, não fique invocando essas coisas. Tá bom? Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos enchendo, nos batizando, nos dando entendimento. Que o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós.
Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora. Deus é tudo que eu preciso. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Deus é tudo que eu preciso. Escreve aqui nos comentários também, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 1º de julho. Estamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você nesse dia. O evangelho está muito forte, muito bonito, tá? Olha, hoje tem programa para ser feliz, de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova. Quero contar com você, com a sua presença, com a sua participação, viu? Isso é muito, muito importante. Também quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa boa aqui, gente. Tem playlists sobre formação humana, sobre cura interior, sobre família, sobre relacionamento, sobre temperamento. Tem minhas pregações nos acampamentos da Canção Nova. Tem o Evangelho de todos os dias. Tem a playlist sobre das orações poderosas, com oração por cura interior, por libertação espiritual, para conseguir um emprego, para quem quer engravidar, pela cura da depressão, pela cura da insônia, pela superação dos vícios. É uma playlist que você pode deixar rolando as orações poderosas o dia inteiro, repetindo aí no seu estabelecimento comercial, no seu salão, na sua casa, no seu mercado. Baixinho para ir consagrando o ambiente a Deus, é muito forte, tá? Muito especial essa playlist. Tem a playlist dos meus clipes, que tá linda. Tem a playlist da Bíblia em um ano, todos os dias entrando um vídeo aqui explicando a Bíblia inteira nesse ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu estou lendo a Bíblia inteira e explicando. Tem a playlist do texto, do rosário, todos os dias, 6 da tarde, tem o texto aqui, tá bom? Vem participar. Olha, vamos lá, o evangelho está em Mateus 8, do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, essa passagem é muito forte, muito bonita. Talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade. Jesus agora já está acalmando. No nome dele eu proclamo, no nome de Jesus, a tempestade na sua mente, a tempestade nas suas emoções, a tempestade no teu coração. Acalma essa mente agitada, esse coração medroso. Confia, Deus está com você e ele vai tirar um bem maior de tudo isso. Essa passagem nesse evangelho nos ensina várias coisas. Em primeiro lugar, Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a criação. E com isso ele revela a sua divindade. Ele é Deus, que governa sobre os elementos incontroláveis da natureza. Uma tempestade, um mar agitado é algo que você não controla. Mas Jesus ele está afirmando que ele controla o que você não controla, que ele é Deus e que está à frente, está acima de todas as tempestades na sua vida. Confia. O que sai do nosso controle não sai do dele. Também essa passagem nos ensina que existe uma luta dentro de nós, sempre, entre medo e fé, fé e medo. O medo é a realidade antagônica, contrária à fé. Todas as vezes que eu e você escutamos a voz do medo, nós não deixamos espaço para a fé dentro de nós. Todas as vezes que eu e você deixamos o medo falar mais alto, nós não escutamos Deus, nós não nos seguimos, nos deixamos conduzir por Deus, nós não temos atitudes de fé. Sempre vai ter uma luta entre a fé e o medo dentro de nós, mas nós precisamos lutar para que a fé vença. E como que a fé vence? Quando ela é alimentada. O que mais cresce é o que a gente mais alimenta, né? Se você tem 2 animais, o que você mais alimentar, mais vai crescer. O outro, se não for alimentado propriamente, pode até morrer. Então, é preciso alimentar a fé com vida de oração, com leitura da Escritura, com experiências com a providência de Deus, entender que Deus cuida de você com a providência dele nas circunstâncias mais inusitadas da sua vida. E não sucumba à voz do medo. Não deixe o medo ser o seu conselheiro, né? Outra coisa que a gente pode aprender com essa situação. Jesus sempre tem o poder de acalmar a agitação e a tempestade dentro de nós.
Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de agitação, de inquietação mental, psicológica, emocional, sabe? Talvez você esteja vivendo isso. Mas vá a Jesus todos os dias na oração. Vá a Jesus lendo a palavra. Vá a Jesus, sobretudo, visitando o Santíssimo Sacramento. Eu já fiz essa experiência inúmeras vezes, sabe? De estar agitado, de estar confuso, de estar com o coração perturbado, inquieto. Às vezes acontecem coisas que nos inquietam, todos nós. Mas eu tive a experiência de ir diante do Santíssimo e estando diante do Santíssimo, sabe? Ter o meu coração acalmado, a minha mente, as minhas emoções, os meus afetos colocados no lugar, reorganizados por Jesus, né? Então busque a Jesus na oração em meio às suas tempestades, que Ele acalma, Ele tira a agitação, Ele coloca cada coisa no seu lugar, sobretudo na adoração ao Santíssimo. É um remédio, meu Deus, que forte, né? Outra coisa que a gente aprende, com a tempestade, com as vitórias de Deus na nossa vida, com as tempestades, sabe? Com as tempestades, Deus também, depois que Ele resolve as tempestades, acalma as tempestades, isso vai fazendo a nossa fé crescer. Cada problema enfrentado e superado com Jesus é um degrau que a gente sobe na fé, na confiança, na intimidade com Deus. Como no final Pedro se prostrou. O Senhor é Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Então, enfrente os problemas com Jesus, não tenha medo dessa doença, dessa dificuldade, das lutas do dia a dia. Às vezes não é uma doença, mas é o dia a dia que é difícil, que é pesado. Enfrente, porque cada coisa que você enfrenta com Jesus, sabe? Cada coisa que você enfrenta com Jesus, filho, filha, cada problema, cada dificuldade, você cresce na fé. Você está ouvindo essa homilia agora, você está crescendo na fé. Você está enfrentando os problemas com Jesus, você está crescendo na fé. Então seja uma pessoa que enfrenta com Jesus e que suporta a provação, porque isso vai te levar em outro nível na sua fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Jesus é a minha paz, Jesus é a minha paz. Frase de hoje, testemunho público de fé. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 30 de julho. Seja bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Vamos ouvir juntos a palavra de Deus. A homilia de hoje, vamos deixar Deus falar ao nosso coração. Ele quer nos falar, Ele quer nos levantar, Ele quer curar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, quer fazer algo novo na nossa vida. Então, participe com fé aqui, ouça com atenção a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, quero rezar por tudo isso. E olha, se inscreva no meu canal, vem participar do meu canal, vem fazer parte da nossa família. Aqui todos os dias eu rezo o texto, 6 da tarde no canal. Todos os dias ao meio-dia está entrando o playlist Bíblia em um ano. Comecei dia 1º de janeiro e vou terminar dia 31 de dezembro. Isso mesmo, dia 31 de dezembro eu vou terminar. Todos os dias meio-dia explicando sobre a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira. Está sendo muito especial, vem participar, tá bom? E olha, vamos lá. Eu quero agora convidar você a ler a palavra comigo, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, amado filho, amada filha, nós estamos hoje lendo esse evangelho que fala sobre o seguimento de Jesus, né? Como seguir Jesus de todo o coração, né? Como seguir? O que a gente precisa fazer para seguir Jesus? Olha, para seguir Jesus a gente precisa de alguns atributos, né? A gente precisa de dar alguns passos bem especiais. Para seguir Jesus de verdade, você precisa de dar alguns passos, eu preciso de alguns passos que estão descritos, delineados já na Sagrada Escritura. Nós vimos o evangelho de hoje: deixa eu enterrar o meu pai, eu quero te seguir. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem você seguir, fazer, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Depois, Senhor, eu quero te seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninhos,
As raposas têm tocas, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, o que para você seguir Jesus de verdade, de maneira frutuosa, o que você precisa? Em primeiro lugar, uma decisão consciente de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus precisa estar em primeiro lugar, o reino dele precisa estar em primeiro lugar, isso é muito importante. E segundo, você precisa desse desprendimento. Seguir Jesus, nem sempre no seguimento de Jesus nós vamos ter todas as seguranças que a gente quer, sabe? Todas as seguranças, tudo funcionando do jeito que a gente espera, sabe? Nem sempre vai dar. Sabe? Mas a gente precisa ter esse desprendimento. Olha, eu estou seguindo o Senhor, eu não vou ter todas as seguranças, nem tudo vai ser do jeito que eu quero. Sabe, às vezes a gente quer muitas seguranças para seguir Jesus. Eu vou seguir se eu tiver isso. Seguir Jesus não é um emprego, eu vou seguir se eu tiver plano de saúde. Se não trabalhar no sábado. Não, Jesus pede de mim, de você, uma decisão radical. E esse desprendimento de outras coisas, desprendimento das pessoas, desprendimento do descanso. Porque tem muita gente que não vai à missa porque, domingo cedo eu tô cansado, eu quero dormir até as 10, depois eu quero ir pra chácara, depois eu quero encher a cara, e não tem tempo de ir à missa. Para ser cristão, você vai ter que se desprender da sua vontade de dormir o dia inteiro. Você vai ter que se desprender da preguiça. Porque para ir para a chácara, para ir pedalar, a pessoa tem disposição, mas para ir para a missa ela não consegue, ela está cansada, né? É questão de prioridade. Tem muita gente que está cansada para as coisas de Deus, mas que está hiperdisposta para a festa, hiperdisposta para o pedal, hiperdisposta para a viagem. O que você prioriza, né? Então, para seguir de Jesus, é preciso uma decisão consciente de colocá-lo em primeiro lugar. Segundo, desprendimento, né? Terceira coisa para seguir Jesus, tomar a cruz de cada dia. Jesus disse, quem quisesse me seguir, venha após mim, né? Me siga. Tome a sua cruz a cada dia. Sabe? Negue-se mesmo. Negue-se a si mesmo, então será meu discípulo. Para seguir Jesus, a gente tem que tomar a nossa cruz. Você tem a sua cruz, eu tenho a minha. E às vezes a gente fica brigando com a cruz. Mas por que meu casamento é assim? Mas por que eu tenho essa dificuldade, essa dor? Olha, tem coisas que são mistérios e tem cruzes que a gente tem que aceitar. Eu não aceito. Então você vai viver em desobediência, vai destruir seu casamento, você vai viver como uma pessoa revoltada, escrava do prazer. Às vezes a pessoa escolhe o estado de pecado por uma ignorância ou por um egoísmo. Eu não quero ficar me privar daquele prazer. Então você desobedece a Deus, você se priva da eterna salvação, né? É preciso carregar a cruz do não prazer, da paciência, do sofrimento, de lidar com uma pessoa imatura às vezes, né? Uma pessoa difícil. É uma cruz também, né? Outra coisa para seguir Jesus. É preciso mudança de vida. Metanoia, né? Mudança de mentalidade. Quando você segue Jesus, não é só você participar da igreja e usar uma camiseta com uma cruz ou rezar o rosário, que é lindo, que é bonito, mas você precisa permitir que a palavra de Deus vá mudando a sua mentalidade, vá mudando a sua maneira de compreender as coisas, de entender as coisas, sabe? A palavra de Deus precisa mudar a mentalidade nossa maneira de julgar as coisas, né? Como diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, né? Deixai-vos transformar pela renovação do vosso espírito, transformar na vossa maneira de compreender, de julgar, de entender. A palavra de Deus precisa mudar os nossos conceitos, a nossa maneira de pensar. Não podemos mais pensar como pagãos, que só querem prazer, que só querem vantagens. Tem gente que tem uma mentalidade dirigida pelo funk, pela música, pela novela. Não, é a palavra de Deus que tem que dirigir a nossa maneira de pensar. Temos que pensar com conceitos bíblicos. Outra coisa, para seguir Jesus, é preciso um aprofundamento em Jesus. É preciso conhecer Jesus. Conhecer mais de Cristo. Tá bom? Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora, eu quero seguir Jesus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E escreve nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, tá bom? Ótima semana para você. E escolhe uma playlist aqui do meu canal para você ouvir. Tem a playlist das orações poderosas, tem muita coisa boa aqui para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, dia 29 de junho, festa dos apóstolos Pedro e Paulo, um dia muito especial para nós, católicos, pata de vermelho, porque ambos foram mártires, né? Eles são considerados as colunas da igreja, é um dia de muita alegria para nós. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, as intenções, o nome das pessoas, as situações, eu quero rezar
E lembre-se que todos os dias eu rezo o texto aqui 6 da tarde no canal. Tem também todos os dias ao meio-dia entrando o vídeo da Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, que está sendo uma bênção. Comecei 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro. Todos os dias lendo a palavra, explicando. Nós vamos ler a Bíblia inteira, dividida nos 12 grandes principais períodos da história da salvação, com explicações. Está sendo muito bom. Vem participar. Olha, o Evangelho está em João capítulo 21, do 15 ao 19. Depois também vou ler a primeira leitura. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, que foi confirmado por Jesus, negou 3 vezes. 3 vezes Jesus perguntou: Tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Eu confio em você. Você é a pedra que eu escolhi para construir a minha igreja sobre, Pedro. Eu acredito em você, né? É o primeiro Papa, e não, desde Pedro até nosso Papa atual, não foi quebrada a sucessão apostólica, né? É uma bênção ser católico, ser conduzido por Pedro. E Paulo também, a coluna da igreja, a primeira leitura diz, ora, Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 20. Na verdade, essa é a segunda leitura, né? Gálatas 1, do 11 ao 20. E a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, né? Mas eu não vou ler a primeira leitura, vamos fixar mais na segunda. Gálatas 1, do 11 ao 20. Asseguro-vos, irmãos de São Paulo, dizendo que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas por revelação de Cristo. Certamente ouvistes falar como foi a minha outrora a minha conduta do judaísmo, que eu persegui os cristãos, etc., era zeloso pelas tradições passadas, mas aquele que me separou do ventre, desde o ventre materno, me chamou por sua graça e me revelou o seu Filho, e me deu a missão de eu pregar para os pagãos. Eu não consultei nem carne nem sangue, mas subi a Jerusalém para estar com os apóstolos. Não subi a Jerusalém para estar com os apóstolos, né? Não subi, mas eu fui para a Arábia para rezar, para me preparar. Depois de 3 anos eu fui a Jerusalém para conhecer Pedro, fiquei com ele 15 dias, né? São Paulo dizendo ali da escolha dele. 2 homens frágeis que tinham seus limites também, mas que foram escolhidos e que deram tudo por Jesus, tudo pela igreja, tudo pela evangelização, até as próprias vidas. E se tornaram as colunas robustas da igreja, do cristianismo, né? Você sabe que quando a gente vê uma pessoa assim, um jovem, uma pessoa em geral, você não imagina o que aquela pessoa pode se tornar, né? Por isso que a gente tem que lutar contra o aborto. Talvez papas santos já foram abortados nesse ano, né? Porque você não imagina que talvez olhasse para aquele pescador, Pedro, lá em Cafarnaum, ninguém dava nada para ele. Talvez olhassem para Paulo perseguindo a igreja, ninguém dava nada para ele. Mas Deus os escolheu e fez deles vasos escolhidos, fez deles instrumentos de graça, de libertação, de salvação, para aquela geração e até hoje. Então, existe um mistério na escolha de Deus. E todos nós temos uma escolha de Deus sobre nós. Deus escolheu você para uma missão. E aquele que te escolheu vai te sustentar. Vai te conduzir. O que ele precisa é do seu, do meu, do nosso sim. Eis-me aqui. É que nós demos o nosso melhor, ainda que seja pouco. É que nós nos empenhemos na evangelização, sabe? Na concretização da nossa missão. Como Pedro, como Paulo tiveram suas recaídas. Paulo teve o seu espinho na carne, que ninguém sabe o que é, né? Um anjo de Satanás que o esbofeteava. Nós também temos os nossos espinhos, as nossas lutas, mas sejamos fiéis a Deus. Demos o nosso melhor, sabe? Porque Deus vai usar de nós, dos nossos esforços, para fazer milagres. A igreja, gente, existe, o cristianismo acontece por causa de pessoas que se dispõem.
Deus não quer pessoas perfeitas que não são dispostas, Ele quer pessoas dispostas, ainda que sejam frágeis. Porque Ele vai aperfeiçoando essas pessoas no caminho. A graça dele vai transformando os corações. Olha Pedro, que negou 3 vezes e depois no final da vida morreu crucificado de ponta cabeça, né? Olha Paulo, que perseguiu os cristãos e depois se tornou um pai para a fé, um homem sábio, um homem manso, um homem que morreu pela fé. A graça de Deus vai nos aperfeiçoando no caminho, como fez com Pedro e com Paulo. O que Deus precisa é do nosso sim, a nossa disposição, a nossa vida de oração, que Ele vai fazendo o restante. Que Pedro e Paulo intercedam por nós para que nós sejamos fiéis e sempre dispostos à graça de Deus. Que por intercessão de São Pedro e São Paulo desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ser fiel, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, e por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja pouquinho, 1, 2 linhas, que você entendeu do Evangelho, da reflexão, das leituras, o que Deus pede hoje de você, o que Deus está falando ao teu coração. Escreve aqui, isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe você, um abençoadíssimo domingo. E se você tiver tempo, por favor, escolhe uma playlist aqui do meu canal para você maratonar nesse domingo. Deixa rolando para você aprender mais sobre Deus. Tem as minhas pregações nos acampamentos, tem a playlist dos programas Sorrindo para a Vida, do meu programa Para Ser Feliz, tem a playlist dos meus clipes, das orações poderosas, das homilias diárias, do Santo Texto, do Rosário, muita coisa para abençoar você aqui, tá bom? Fica comigo, Deus abençoe.